Durante a sessão, que deve votar o relatório da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Flávio Bolsonaro questionou o relatório do senador Renan Calheiros e a própria credibilidade da CPI após a conclusão dos trabalhos. O senador afirmou: o relatório já vem eivado de total descredibilidade. Alguém que não tem moral e nem capacidade jurídica para botar algo no papel. A prova disso é um relatório extremamente frágil juridicamente falando, um relatório político que em nada beneficiou a população brasileira. Aponta como o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro uma vacina que sequer foi comprada. Não se gastou R$1 de dinheiro público, como que a desviou? O tempo inteiro querendo imputar ao presidente Jair Bolsonaro crimes que não param de pé. Eu tenho a convicção de que assim que for analisado juridicamente por um estagiário de direito, ele vai ser prontamente arquivado. O senador lembrou ainda que a CPI extrapolou as suas atribuições e que houve abuso de poder. Flávio Bolsonaro disse: é inconstitucional, a CPI não tem competência para investigar o presidente da República. Inclui nomes sem dar o direito à defesa ao contraditório. As sessões da CPI foram horripilantes. Se um delegado fizesse oitiva da forma como os depoentes foram tratados por alguns senadores, esse delegado estaria preso por ameaça e psicológica. Sugiro aos advogados de todos os depoentes que façam como eu. Estou ingressando com uma representação contra Renan Calheiros pelos mais de 20 crimes que ele cometeu nesta CPI. O senador prosseguiu: que os advogados avaliem os abusos de autoridade sofridos nesta CPI. Depoimentos eivados de nulidade. O relatório é uma piada de mau gosto. A imunização está mostrando seus resultados, estamos retornando à normalidade. O presidente Bolsonaro não está preocupado com o relatório, pois não haverá alternativa a não ser arquivar. Além de tudo, a CPI quer a censura. Criticavam o regime militar, mas são os primeiros a aplaudir quando um perfil conservador é retirado do ar, quando tem sua monetização cortada. As pessoas tiveram a perda do direito de ganhar o fruto de seu trabalho para poder comer. É isso que a CPI está promovendo. O senador Flávio Bolsonaro apontou as contradições do comando da CPI ao insistir na narrativa de fake news. Ele disse: falam tanto de fake news e o que mais essa CPI fez foi fake news. Se exemplo de presidente da República fosse seguido pela população, durante o governo Lula a população seria ladra. O governo Bolsonaro deixará uma melhoria sem precedentes em toda a rede pública de saúde do Brasil. Equipamentos, CTIs, treinamento, contratação de médicos. A CPI tem um caráter eleitoral, politiqueiro, é um desrespeito aos brasileiros que esperavam um trabalho sério. A Folha Política mostra há quase 10 anos fatos da política brasileira que incluem atos, pronunciamentos, eventos e declarações de membros dos 3 poderes, inclusive do atual presidente da República eleito democraticamente pela maioria da população. Antes de sua eleição, a Folha Política mostrou atos dos presidentes anteriores e, da mesma forma, pretende continuar mostrando os atos dos próximos presidentes, assim como a cobertura completa de fatos de relevância nacional no âmbito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas Estaduais, das Câmaras Municipais, do STF e de outros tribunais. Contudo, atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, que decidiu inviabilizar o funcionamento de sites e canais conservadores, privando-os dos meios de sobrevivência. O confisco de renda atinge todos os vídeos produzidos pelo canal, independente do conteúdo. Essa decisão recebeu apoio e aplauso do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE, e se soma a outras medidas já tomadas contra o canal, como a apreensão de todos os equipamentos promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O senador Renan Calheiros, o relatório já vem eivado de total descredibilidade. Alguém que não tem moral e nem capacidade jurídica para botar algo no papel. E a prova disso é um relatório extremamente frágil, juridicamente falando, um relatório político que em nada beneficiou a população brasileira, aponta como o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro uma vacina que sequer foi comprada, então não foi gasto R$1 de dinheiro público, né? Como é que a desvio de dinheiro público em uma vacina que não foi comprada? E o tempo inteiro querendo imputar ao presidente da República crimes que não param de pé. Eu tenho a convicção de que assim que for analisado juridicamente por um estagiário de direito, onde quer que vá parar esse relatório, ele vai ser prontamente arquivado porque é inconstitucional. A CPI não tem a competência para investigar o presidente da República, inclui diversos nomes, sem tratar com ninguém, sem aprovar em plenário, sem dar o direito de ampla defesa e contraditório às pessoas. As sessões que aconteceram aqui durante a CPI foram horripilantes. Se um delegado de polícia fizesse a oitiva de um traficante de drogas dentro da sua delegacia, da forma como os depoentes foram tratados aqui na CPI por alguns senadores, esse delegado estaria preso, no mínimo por ameaça e tortura psicológica. Então, certamente, eu até sugiro aos advogados de todos os depoentes que estiveram aqui, que façam como eu. Eu estou ingressando nos próximos dias com uma representação no Ministério Público Federal contra o senador Renan Calheiros, pelos mais de 20 crimes que ele cometeu durante essa CPI, e que os advogados analisem junto a seus clientes quais foram os abusos de autoridade que os seus clientes sofreram durante a CPI. Depoimentos colhidos com ilegalidade, com ameaça, com abuso de autoridade, certamente eivados de nulidade. Então, todos aqui já têm um entendimento, há um senso comum aqui no bastidor de que é um relatório fraco juridicamente, que não vai parar em pé. Então, a intenção de alguns senadores na CPI é fazer com que haja o desgaste máximo da imagem do presidente da República, agora nesse momento de término de CPI. A gente tem um forte indicativo, óbvio, até por conta do grupo majoritário, que esse relatório deve ser aprovado. Como o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro vai reagir nesse momento? Olha, eu acho que houve uma distorção no que eu falei da outra vez, né, em que, como se o presidente Bolsonaro estivesse dando risada da pandemia, e óbvio que não é isso. A risada, que eu imagino que ele tenha dado, não falei que ele deu essa risada, foi em referência ao relatório, porque é uma piada de muito mau gosto, ignora o sofrimento das pessoas, um relatório que não ajudou em nada os brasileiros a ter acesso à vacina, acesso à EPI, acesso a tubos de oxigênio. A CPI faz ao contrário, ainda bota alguns empresários que tiraram dinheiro do próprio bolso para levar oxigênio para Manaus, por exemplo, como se fossem sugerindo que eles sejam indiciados. E o governo federal fez o que estava ao seu alcance. Eu duvido que qualquer um sentado naquela cadeira do presidente Bolsonaro fizesse melhor. Não faltou vacina para nenhum brasileiro. Todo mundo que quer tomar vacina tem acesso a ela. Então a imunização já está mostrando seus resultados. O Brasil caminha para a sua normalidade. Só não sofreu impactos maiores na economia, só não sofreu um desemprego muito maior por causa do governo Bolsonaro. E nós estamos aí voltando, retomando a nossa normalidade de uma maneira muito mais rápida do que outros países. Então, certamente o presidente Bolsonaro não está nem um pouco preocupado com esse relatório da CPI, porque sabe que não para em pé, não tem nenhuma base jurídica e, obviamente, quando for analisado por pessoas sérias nos ministérios públicos, estaduais e no federal, não vai ter outra alternativa a não ser arquivar tudo isso. Senador, os senadores da cúpula da CPI dizem que a CPI provocou... É mais uma medida populista. Você vê, além de tudo, a CPI ainda quer promover a censura. Criticam tanto o regime militar e são os primeiros a aplaudirem quando um perfil conservador de internet é tirado do ar, quando tem a sua monetização cortada. As pessoas se alimentavam daquilo, isso é uma ação alimentar. Alimentar, de comer. As pessoas tiveram o direito a ganhar o dinheiro do fruto do seu trabalho para poder comer. Isso é que a CPI está promovendo. Então, uma perseguição sem precedente e sem vergonha.
Porque se fosse, por exemplo, perfis de esquerda, eles jamais estariam fazendo isso. Ou se fossem perfis ligados a eles, jamais estariam fazendo isso. Falam tanto de fake news aqui, o que mais essa CPI fez foi fake news. Toda hora um senador Renan Calheiros, por exemplo, dizia que tinha uma pergunta de internauta. Aí você ia ver o perfil lá do internauta que estava perguntando, é um perfil fake. Quer dizer, ele próprio pode ter manipulado um perfil falso para levantar a bola para ele perguntar aqui na CPI. Então é ridículo, é ridículo. Pergunta aos brasileiros, alguém que quis tomar vacina não conseguiu? Alguém que quis tomar vacina não teve acesso à vacina? Alguém que precisou do atendimento, né, num CTI, com as milhares, dezenas de milhares de vagas que o presidente Bolsonaro abriu em CTIs em todo o Brasil, foi atendido ou não foi? Agora, né, como eu já falei também, né, se o exemplo de presidente da República fosse seguido pela população, durante o governo Lula, a população brasileira inteira ia ser ladra. Então, assim, não é, ele faz o que está na responsabilidade dele, ele garante o acesso a tudo que a população precisa na área da saúde, inclusive o maior legado dessa pandemia que o governo Bolsonaro deixará, será uma melhoria sem precedentes em toda a rede pública de saúde do Brasil, com equipamentos, né, com CTIs, com treinamento de mão de obra, com contratação de médicos. Então, vários sistemas locais que já estavam públicos de saúde, que já estavam falidos, graças ao presidente Bolsonaro, daqui para frente poderão prestar um atendimento melhor à população. Então não cabe essas acusações da autonomia médica. Até isso o relatório da CPI faz de errado. Ele condena, ele quer pedir um indiciamento do presidente do Conselho Federal de Medicina. Olha só, os senadores da CPI querendo saber mais de medicina que o presidente do Conselho Federal de Medicina. Quer dizer, é um troço, é mais uma demonstração do caráter eleitoral, politiqueiro, que tem essa CPI, em desrespeito aos mais de 600 mil vítimas da Covid no Brasil que esperavam um trabalho sério por parte da CPI. Você acha que esse relatório vai ter andamento na PGR ou ele vai ficar parado, senador? Da presidência, o senhor sabe quem são esses médicos? Eu não sei quem são os médicos, eu não sei. Senador, você acha que esse relatório vai ter andamento? Eu respondi um monte de perguntas suas, deixa eu responder um pouquinho dos seus amigos aqui. Em relação ao relatório, o senador Randolph falou que se a PGR, caso da PGR arquive, eles têm outros meios jurídicos de dar prosseguimento ao relatório. O que você acha dessa declaração do senador Randolph? Ele está mostrando então que ele faz interferência política nas instituições públicas, é isso? Eu estou entendendo isso. Ele falou em ações subsidiárias da pública, ações privadas, direto ao STF. Mas é só para manter o desgaste, porque se a PGR, que vai fazer análise técnica e jurídica do assunto, sugere o seu arquivamento, né, o juiz tem que arquivar. Se ele se achar no direito de dar continuidade a isso, vai provar mais uma vez que o interesse dele é político, não é jurídico, e não é resolver o problema da população que está passando dificuldades ainda, que está desempregada, que está passando fome. E o governo Bolsonaro tem feito de tudo para amparar essas pessoas e assim vai ser até o final do seu mandato. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu.